no qual os irmãos Grace procuram um amigo. Jared encostou o rosto à janela do carro, tentando disfarçar o facto de estar a chorar. As lágrimas escorregavam-lhe quentes pelas bochechas e depois pelo vidro fresco. Não tinha chegado a bater em Mallory. Simon tinha-o agarrado pelos braços enquanto Mallory insistia que não tinha pegado no livro. Os seus berros tinham feito com que a mãe entrasse no quarto. Ela tinha-os arrastado dali para fora, pedindo muitas desculpas à enfermeira e até à tia Lucy, a quem foi necessário dar um calmante. Quando iam a caminho do carro, a mãe tinha dito a Jared que ele tinha tido muita sorte em não ter sido internado pelo pessoal do hospício. Jared, sussurrou Simon, colocando a mão nas costas do seu gêmeo. O que foi? Murmurou Jared, sem se voltar. Não terá sido Dedalete que tirou o livro? Jared virou-se rapidamente no assento. O seu corpo ficou tenso, dos pés à cabeça. Mal ouviu o que o seu irmão disse, ficou com a certeza de que ele tinha razão. Tratava-se de mais recente partida de Dedalete e da melhor vingança que podia ter conseguido. O seu estômago parecia ter sido mergulhado em água gelada. Por que é que não se tinha lembrado disso antes? Por vezes enfurecia-se de tal maneira que até se assustava. Parecia que a sua mente ficava vazia e o seu corpo assumia o comando. Quando chegaram a casa, Jared saiu do carro e sentou-se nos degraus das traseiras em vez de seguir a mãe para dentro de casa. Mallory sentou-se a seu lado. Eu não tirei o livro, disse. Lembras-te quando acreditámos em ti? Agora tens tudo de acreditar em mim. Eu sei, respondeu Jared, baixando os olhos. Acho que foi o de Dedalete. Desculpa. Achas que ele roubou o livro? Perguntou a irmã. Foi o Simon quem pensou nisso, disse Jared. Até faz sentido. Ele não para de me pregar partidas, mas esta foi a pior de todas. Simon sentou-se nos degraus ao lado do irmão. Vai correr tudo bem. Havemos de o encontrar. Olha, disse Mallory, brincando com a bainha da camisola, que estava a descoser-se. Talvez seja melhor assim. Não, não é, ripostou Jared. Até tu devias perceber que não é melhor assim. Não podemos devolver o que não temos. As criaturas fantásticas não acreditarão na tia Lucy quando ela lhes disse que não tinha o livro, porque iriam acreditar em nós. Mallory fez uma careta e não respondeu. Estive a pensar, disse Simon. A tia Lucy disse que o pai dela as tinha abandonado, não foi? Mas se o livro ainda estava escondido lá em casa, talvez ele não se tivesse ido embora de propósito. Ela disse que ele jamais partiria sem o livro. Então como é possível que o livro ainda estivesse escondido? Perguntou Jared. Se as criaturas fantásticas o tivessem apanhado, o Arthur teria dito onde estava. Talvez tivesse sumido antes de ser capturado por algumas das criaturas, sugeriu Mallory. A Lucy que sofresse as consequências. Talvez ele soubesse daquela criatura gigante. O Arthur não faria isso, afirmou Jared, contudo mal o disse. Pensou que seria realmente verdade. Esqueçam este assunto, disse Simon. Nunca vamos conseguir resolver isto. Vamos visitar o Byron. Já deve estar outra vez com fome, e assim esquecemos o livro durante algum tempo. Mallory deu uma fungadela. Oh sim, uma visita a um grifo que está a viver no nosso palheiro vai certamente fazer-nos esquecer um livro sobre criaturas sobrenaturais. Jared esboçou um leve sorriso. Não conseguia parar de pensar no livro, na tia Lucy e no Arthur, em si próprio e na Mallory e na fúria que ele não conseguia controlar. Jared olhou para a irmã. Desculpa ter tentado bater-te. Mallory despenteou-o com uma mão e pôs-se de pé. De qualquer forma, parece uma rapariga a bater. Não parece nada, respondeu Jared, levantando-se e seguindo os irmãos para dentro de casa, com um sorriso malandro nos lábios. Em cima da mesa da cozinha estava um pedaço de papel amarelecido e com aspecto antigo. Jared deu um passo na sua direção, vendo que alguém tinha escrito uma adivinha. Dedalete! Exclamou. Criança imprudente que se acha esperta, queres saber do teu livro? Talvez o esteja a rasgar, ou o tenha escondido onde não o possas procurar. Bolas, ele está mesmo zangado, disse Simon. Jared não sabia se havia de se sentir aliviado ou com medo. O livro estava com o duende. Mas que lhe teria feito? Tê-lo-ia realmente destruído? Ei, tenho uma ideia, sugeriu Mallory, cheia de esperança. As pedrinhas das Três Marias e os berlindos da tia Lucy. Podemos deixar-lhes daqui.
Vou deixar um bilhete. Simon voltou o papel e escreveu qualquer coisa no verso. O que escreveste? Perguntou Mallory. Desculpa, leu Simon. Jared olhou para o papel um tanto cético. Não sei se isso e um monte de berlindes velhos serão o suficiente. Simon encolheu os ombros. Ele não pode ficar zangado para sempre. O receio de Jared era que ele fizesse exatamente isso. Byron estava a dormir quando o foram ver, o seu flanco coberto de penas a subir e a descer sempre que respirava. Os seus olhos moviam-se de um lado para o outro sob as pálpebras fechadas. Simon achou que não deviam acordá-lo e, portanto, deixaram-lhe outro prato de carne junto ao bico e regressaram a casa. Mallory sugeriu que jogassem um jogo, mas Jared estava demasiado nervoso para fazer outra coisa que não fosse tentar descobrir onde Delete escondera o livro. Pôs-se a caminhar de um lado para o outro da sala, tentando pensar. Talvez se assemelhasse a um enigma, talvez a adivinha contivesse uma forma de solucionar o mistério. Pensou outra vez no bilhete, lendo-o e relendo-o mentalmente à procura de pistas. Não pode estar dentro das paredes, disse Mallory, que estava sentada à índia no sofá. É demasiado grande para isso. Como é que podia lá caber? Há muitas divisões nesta casa onde nunca entramos, respondeu Simon, sentando-se ao lado dela. Há muitos lugares onde ainda não procuramos. Jared parou de andar. Esperem, e se estiver mesmo à nossa frente? O quê? Perguntou Simon. Na biblioteca do Arthur. Há lá tantos livros que nunca daríamos por ele. Tens razão, concordou Mallory. Pois é, respondeu Simon. E mesmo que o livro não esteja lá, quem sabe que mais poderemos encontrar? As três crianças subiram as escadas até ao corredor e abriram a porta do armário da roupa branca. Baixando-se, Jared gatinhou pela passagem secreta que ficava debaixo da última prateleira e entrou na biblioteca de Arthur. As paredes estavam cobertas de prateleiras com livros, à exceção do sítio onde estava pendurado o retrato do bisavô. Apesar das suas numerosas idas à biblioteca, o pó ainda cobria a maioria das prateleiras, o que confirmava que até agora apenas tinham inspecionado uns quantos livros. Mallory e Simon entraram na divisão atrás de Jared. Por onde começamos? Perguntou Simon, olhando em volta. Tu ficas com a secretária, decidiu Mallory. Jared, tu inspecionas aquela estante e eu trato daquela ali. Jared assentiu com a cabeça e tentou limpar um pouco do pó que cobria a primeira prateleira. Os livros eram tão estranhos como os que vira nas suas anteriores visitas à biblioteca. Fisionomia das asas, impacto das escamas na musculatura, venenos do mundo e detalhes sobre a draconite. Desta vez Jared não sentia aquela incrível admiração que sentira na primeira vez que vira aqueles títulos estranhos. Não sentia nada. O livro tinha desaparecido. Delete odiava-o e Arthur não era a pessoa que ele imaginara. Aquela magia toda era um engano. Parecia tudo tão espetacular, mas, no fundo, e como tudo na vida, era uma desilusão. Jared olhou rapidamente para o retrato do Arthur, pendurado na parede. Já nem o achava simpático. O Arthur do retrato tinha os lábios finos e uma ruga de expressão entre as sobrancelhas que Jared agora interpretava como sendo de irritação. Provavelmente já planeava abandonar a família nessa altura. A sua visão ficou algo trêmula e os olhos começaram a arder. Era uma estupidez chorar por causa de uma pessoa que nunca conhecera, mas não conseguia evitá-lo. Foste tu quem desenhou isto? Perguntou Simon da secretária. Jared limpou o rosto à manga, rezando para que o irmão gêmeo não reparasse nas lágrimas. Deita isso fora. Não, respondeu Simon, está muito bem feito, parece mesmo o pai. Aprender a desenhar tinha sido outra ideia parva, apenas tinha conseguido meter-se em sarilhos na escola por estar a brincar em vez de trabalhar. Jared caminhou até à secretária, rasgou o retrato ao meio e amarfanhou-o em duas metades com as mãos. Já disse para o deitares fora. Ei, rapazes, chamou Mallory. Cheguem aqui. Mallory tinha nas mãos várias folhas de papel enroladas a 2 tubos compridos de metal. Olhem, ajoelhando-se no chão, começou a desenrolar as folhas. Os rapazes agacharam-se junto dela. À sua frente, desenhado a lápis e pintado à aguarela, estava um mapa do seu bairro. Alguns dos sítios não pareciam estar exatamente iguais,
Havia agora mais casas e mais estradas, mas conseguiam reconhecer muitos deles. No entanto, foram as anotações escritas no mapa que os surpreenderam. Havia um círculo fino à volta de uma floresta por trás da sua casa, dentro do qual estavam escritas em letras de imprensa umas palavras: Território de caça de trolls. Leu Simon. Mallory gemeu. Se ao menos tivéssemos encontrado isto antes. Numa estrada junto a uma velha pedreira estava escrito anões, enquanto a nota junto a uma árvore situada não muito longe da casa dizia claramente fadas. No entanto, a anotação mais estranha era a que estava escrita junto às colinas que havia perto da casa. Parecia ter sido escrita à pressa, pois a letra estava um pouco descuidada. A nota dizia 14 de setembro, 5 horas, levar o que resta do livro. A que se referirá isto? Perguntou Simon. Será que se refere ao nosso livro? Pensou Jared alto. Mallory abanou a cabeça. É possível, mas o livro ainda cá está. Os três irmãos olharam uns para os outros por uns momentos em silêncio. Quando é que o Arthur desapareceu? Perguntou Jared finalmente. Simon encolheu os ombros. Provavelmente só a tia Lucy se lembra. Portanto, ou ele foi ao encontro e nunca voltou, raciocinou Mallory, ou pôs-se a andar e nunca chegou a ir ao encontro. Temos de mostrar isto à tia Lucinda, exclamou Jared. A irmã abanou a cabeça. Isto não prova nada, só iria perturbá-la ainda mais. Mas ele talvez não tentasse abandonar a família, disse Jared franzindo o sobrolho. Não achas que ela merece saber disso? Vamos dar uma olhadela, sugeriu Simon. Podemos seguir o mapa e ver onde ele nos conduz. Talvez encontremos alguma pista sobre o que realmente se passou. Jared hesitou. Queria ir. Estivera prestes a sugerir que o fizessem quando Simon se adiantou. No entanto, agora estava com receio de que tudo não passasse de uma armadilha. Seríamos estúpidos se seguíssemos este mapa, discordou Mallory, principalmente se desconfiamos de que aconteceu alguma coisa ao Arthur. O mapa é tão velho, Mallory, disse Simon. O que poderia acontecer-nos? Foram as suas últimas palavras, retorquiu Mallory com sarcasmo, mas, pensativamente, seguiu com os dedos o contorno das linhas desenhadas no mapa. É a única maneira de descobrirmos alguma coisa, disse Jared. Mallory suspirou. Acho que podíamos dar uma olhadela, mas só enquanto for dia e à primeira coisa estranha que encontrarmos, voltamos para casa. De acordo? De acordo, anuiu Jared com um sorriso. Simon começou a enrolar o mapa. De acordo, acrescentou.